Muito bem, 6 horas e 52 minutos, nós estamos de volta aqui com a entrevista do Bom Dia Rio Branco de hoje. Eu tenho a satisfação grande de receber aqui o primeiro secretário da Assembleia Legislativa, da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, deputado Manuel Moraes, ele que é líder do PSB lá na Assembleia. Deputado, seja bem-vindo, satisfação tê-lo conosco, bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos a sua vinda, o senhor que foi eleito aí pela quinta vez, não sei se é consecutivo, eu estava falando consecutivo aqui, mas o senhor que é eleito é quinta vez parlamentar mais atuante da ALEAC, no que diz respeito à apresentação de projetos e requerimentos. É isso, deputado? É isso, a questão de mais atuante, cada deputado atua de uma maneira. Tem gente que faz eventos, tem gente que gosta de estar no interior, e eu foco em projetos, mas é 5 anos seguidos, pelos dados da Assembleia, que eu apresento mais projetos na Assembleia. Então, uma coisa de muito orgulho para mim e para a minha equipe. Deputado, o senhor é natural mesmo de Chapuri? Não, eu sou de Rio Branco, eu sou aqui da Cadeia Velha, aqui pertinho. Certo. Eu moro em Chapuri há 26 anos. Uhum. E fez uma base lá de apoio, de eleitores? Eu, na verdade, eu com 18 anos fui trabalhar no governo federal, fui para Tarauacá, morei 9 anos lá. E fiz muitas amizades, muito trabalho. Ainda hoje, eu tirei 500 votos em Tarauacá. Nossa. Deixei uma amizade muito grande. É muito voto, né? É. E Chapuri eu estou há 26 anos e criei toda a minha raiz lá. E de lá eu vou ficar, não vou mais sair. Tudo que eu tenho na vida hoje está investido em Chapuri, capital político, social, comércio e tudo. E tenho muita amizade, só que na política é diferente, não é? Só não basta amizade. É verdade. Mas o senhor mora lá, reside em Chapuri ou aqui em Rio Branco? Eu moro lá, aqui eu fico num apartamento, passo os 3 dias, 4 dias e volto para lá. Lá está minha esposa, ela cuida do comércio nosso ainda da Silvio Salles, está o meu filho, Christian, meu cunhado. A minha esposa é professora também, está na sala de aula, ela gosta de dar aula. E a gente mora e vive lá. Quando dá quinta-feira eu me mando para lá quando posso. Tá certo. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre essa, vamos dizer, essa escolha, não sei se seria uma escolha, né? Vamos falar sobre o fato do senhor pela quinta vez ter sido apontado como parlamentar mais atuante da ALEAC. Eu vi uma vez uma entrevista com um representante da Fiesp, que falando em relação ao Parlamento Federal, e ele dizia, olha, os deputados, às vezes, e senadores, às vezes, aparecem como os mais atuantes, que apresentam muitos projetos, mas muitos desses projetos acabam onerando os empresários brasileiros, acabam criando mais burocracia, são ideias, são projetos que acabam gerando mais burocracia e dispêndio para os empresários brasileiros. Eu quero me perguntar, então, toda vez que eu vejo que um parlamentar, como já foi o caso aqui do nosso amigo Artêmio, que também é muito atuante, já foi apontado como vereador mais atuante lá da Câmara, que aparece como sujeito que mais apresentou projeto de lei, eu me lembro de projetos, né, que viram projetos de lei, e eu me lembro dessa entrevista, deputado. Eu quero perguntar, o senhor se preocupa com essas questões quando o senhor apresenta algum projeto, uma ideia que não vá gerar nem mais encargos para os empresários, para quem produz nesse país, os empreendedores de um modo geral, e nem mais burocracia também? O senhor se preocupa com essa questão? É uma questão relevante e nós temos de analisar da seguinte maneira. Eu sou economista de formação e acredito que um país só vai bem se a sua economia for bem. Só assim pode ter distribuição de renda. Por outro lado, nós somos um país jovem e uma democracia jovem. E existe muita injustiça social. Então, nós tentamos corrigir essas injustiças sociais. Onde é a culpa? Às vezes é do governo, às vezes até mesmo do empresário. Mas, por exemplo, eu sou campeão de projeto. Eu apresentei vários projetos na educação. Eu criei a lei do bullying para acabar com aquela brincadeira de mau gosto com os alunos. Eu criei uma lei que acabava com o giz na sala de aula, porque ela traz problemas de saúde, traz outros problemas. Criei uma lei que não está em vigor, que é para que o professor tenha som, que ele possa falar e os alunos ouvir bem. Então, eu estou preocupado com o aprendizado do aluno, e nenhum desses projetos eles onera nem o Estado, nem tampouco o empresário.
Se chegar na saúde, eu fiz um projeto que as consultas têm de estar na internet, elas precisam ser divulgadas para as pessoas saberem. Quando que a pessoa vai na fundação, aí fica, quando é que eu voltar, quando é meu retorno? Perfeito. Então, se você disponibilizar, na verdade, nós tentamos transformar o governo mais ágil. Nós tentamos fazer com que a população tenha um acesso mais rápido e seus direitos sejam respeitados. Então, esse é o meu papel. De todos os meus projetos, fatalmente algum vai de encontro ao empresário. Por quê? Porque o empresário visa o lucro, e está certo. Mas o lucro dele não pode ser um lucro de vida ou morte em que prejudique a pessoa que é o trabalhador, que é o funcionário, que é a sociedade de modo geral. Então, o empresário tem que ter seu lucro respeitando as pessoas, né? Senão nós iríamos para um capitalismo selvagem, né? Como acontece em alguns países, como acontece na China. Então, isso não é bom. Mas apesar de a China ser comunista, né? Ela é comunista e tem um capitalismo selvagem nas suas principais cidades, né? Onde não tem nenhum direito do trabalhador e ela consegue ter lucro com isso. Então, não é isso que nós queremos para o Brasil. Então, o que o empresário falou, ele tem razão. Ele tem razão que muitas leis traz mais imposto, traz mais problema, mas nós temos de tirar de algum lugar. Na verdade, existem milhares de pessoas passando necessidade, sem oportunidade. E existem outros que estão muito bem. Tem de existir isso. Deputado, o senhor citou aí a questão do bullying nas escolas e eu percebi, pelo rápido resumo que o senhor fez dos projetos apresentados, que a sua preocupação é justamente criar facilidade de acesso. Uma das suas propostas do usuário do sistema de saúde, por exemplo, eu gostei dessa ideia, é justamente facilitar. Acabar com a questão, minimizar pelo menos a questão da burocracia, da dificuldade que o cidadão tem de acesso aos serviços públicos. E eu gostei do seu posicionamento. Agora, toda vez, eu me preocupei, mas quando o senhor falou de bullying, acabar com bullying na escola, eu fiquei na dúvida aqui, porque eu já em entrevistas que fiz aqui anteriormente, eu vi advogados dizerem que no Brasil estão em vigor hoje, e não quer dizer que estejam funcionando, que estejam sendo aplicadas, sendo obedecidas, mais de 1 milhão de leis. Talvez nós sejamos o país no mundo que mais tem lei para tudo. Tudo nós queremos legislar em cima daquilo, qualquer problema se cria uma lei para resolver e, no final das contas, nós continuamos com muitas leis e muitos problemas também que as leis acabam não resolvendo. Então, eu me lembrei disso quando o senhor falou da questão do bullying. Como é que se acaba com bullying através de uma lei, deputado? Como é que é essa sua proposta? Então, o bullying é aquela brincadeira de mau gosto. Então, qual é o principal problema? Um mundo competitivo. Um aluno vai para a escola e as pessoas começam a brincar com ele e ele não quer mais ir para a aula. Muitos chegam em casa, eu não quero estudar, o pai não sabe porquê, a mãe não sabe porquê. Então, ele não quer ir para a aula. Então, ele deixa de ser competitivo. E como é que se resolve isso? Existe uma lei que o protege, que os diretores são obrigados a seguir e que os professores são obrigados a seguir, os alunos também, que existe uma lei. Se eles não seguirem, nós vamos no Ministério Público e fazemos valer essa lei. Então, o diretor pode ser responsabilizado, o professor e o aluno que fez essa brincadeira. Então, a pessoa tem que se segurar. Não adianta você... Bem, estão fazendo isso comigo, mas o que é que me garante? Como é que eu posso ter um direito de resposta na imprensa? Como é que eu posso ter alguma garantia? Então, existe uma lei para orientar, para divulgar, mas, em última instância, para garantir o direito da pessoa, que ele não pode ser molestado, igual uma lei qualquer. O que o advogado falou é verdade, existe muitas leis no Brasil, por isso que a reforma do judiciário e da nossa legislação precisava ser feita, né? Para que a pessoa tenha mais facilidade. Mas, na verdade, por exemplo, todas as minhas leis que eu criei, foram a maioria sancionada pelo governo, o cidadão saber que existe uma lei que ele possa se basear, que ele possa buscar seu direito em cima daquilo. Porque se você tem um problema e não tem nenhuma lei que te garanta, tu vai recorrer a quem? Hoje, no bullying, qualquer um aluno, um pai de aluno que achar que seu filho está sendo prejudicado, ele vai com o diretor, com o professor, senão ele vai no Ministério Público e vai ser respeitado. Perfeito. Isso é importante. Deputado, a quem cabe a fiscalização das leis que são criadas pelos senhores na Assembleia Legislativa? Ao Executivo? O Executivo é para executar, né? Ele, quando existe uma lei, ele, por obrigação, já passa a ser obrigado a fazer ela. E quem fiscaliza, na verdade, hoje no Brasil é o Ministério Público, né? Qualquer lei que não esteja sendo cumprida. Então, na hora que é sancionada uma lei, passa a vigorar,
Então aquilo passa a ser uma obrigação do governo. Ele tem de zelar para que aquela lei seja colocada em prática. E se ele não colocar, alguém prejudicado vai ao Ministério Público ou qualquer instância da Justiça e faz valer seu direito. Entendi. Eu estou perguntando isso, deputado, para fazer a seguinte pergunta já, mas antes com um adendo. O deputado Edivaldo Souza, ex-deputado Edivaldo Souza, quem queria mandar um grande abraço, Edivaldo Souza, uma grande figura, um grande amigo meu, um apresentador fantástico, um profissional excelente e uma pessoa de fino trato, uma pessoa extremamente cordial com todos. Ele apresentou uma lei lá e quando ele apresentou, eu disse, essa lei não vai dar certo. E ela foi aprovada pela Assembleia Legislativa, que é a questão do transporte de valores, que cada instituição financeira deveria, ou que faz transporte, ou que tem dinheiro para que seja feito e requer o transporte de valores, deveria ter ali como lotéricas, por exemplo, deveria ter um local adequado para que o carro forte, quando chegasse lá, não ficasse ali no meio da rua, colocando em risco, eventualmente, a vida das pessoas em caso de assalto. Eu, quando vi aquela lei que foi aprovada pela Assembleia, disse, não vai dar certo. E não deu mesmo. Não existe nenhuma preocupação com isso. Aí vem a pergunta que eu faço ao senhor. O senhor já teve o desprazer de fazer uma lei e não vê-la cumprida? Correto. Na maioria das leis, elas não são cumpridas de imediato. E você vai aos poucos fazendo com que ela aconteça. No caso do Edivaldo, um grande amigo, que eu endosso todas as suas palavras, e um grande projeto ele fez. Também acho. E o que está acontecendo é uma irresponsabilidade dos bancos e também da empresa que entrega valores. Eles chegam no meio da rua ali e Exatamente. Então, eu nunca tomei uma atitude, porque, tipo assim, nós queríamos aparecer em cima da lei do Edivaldo, mas eu acho que nós temos de tomar. Aquela situação não pode acontecer, de ter 2, 3 carros, não dá para a gente passar de carro se tiver um assalto cheio de gente naquela hora. Então, aquilo não está sendo cumprido, Edivaldo, mas vai ter de ser cumprida. E nós vamos questionar. A partir desse momento, com a permissão do Edivaldo, eu quero ser uma pessoa que possa cobrar isso, porque é muito importante. Perfeito. E isso acontece em quase todas as nossas leis também. A gente tem uma lei, não começa de imediato, porque a população precisa se acostumando. O pessoal nem sabe que existe a lei, né? Uhum. Mas esse caso que tu deu é bem exemplar. Deputado, essa escolha, vamos dizer, essa eleição aqui, ou essa constatação do parlamentar mais atuante, se faz de que maneira? A cada ano ou a cada legislatura ou a cada 2 anos? A cada ano, a assessoria da Assembleia faz o levantamento de tudo que um deputado fez. Certo. Então, são muitas coisas que o deputado faz. Então, ele coloca isso em números. E é assim que depois a gente pega os números e vê. Tem uma pessoa que atuou mais em projeto como eu, outro foi mais indicação, outro fez mais outras coisas. Então, cada um procura atuar na sua área, né? Eu viso muito projeto de lei, que eu viajo muito pelo interior e vejo muitas pessoas reclamarem de injustiça. E como é que se consegue isso? Transformando em lei para que as pessoas possam ser respeitadas. É assim que eu faço. Perfeito. Entre essas leis que o senhor apresentou agora, neste ano, que o levou a ser escolhido pela 5ª vez o parlamentar mais atuante, qual o senhor considera mais importante, deputado? No último ano? No último ano eu apresentei 2 leis muito importantes. Uma é a Semana do Aleitamento Materno, onde a gente cria condições para que seja divulgado, inclusive com banco de leite humano, para salvar vidas, não é, que muitas pessoas têm problema, e para incentivar e dar condições para que as pessoas que têm criança tenham uma visão diferenciada. Até num concurso, se a pessoa for fazer e passar de 3 horas, tem que ter o espaço para que ela possa amamentar seu filho. Então, certo, nós queremos divulgar uma coisa que salva a vida. Eu fiz também um projeto que chama a Maria Tapajós, que foi uma juíza que lutou muito contra essa questão dos crimes contra o adolescente, principalmente. E eu conheci ela é de Chapuri, ela foi juíza em Chapuri, e ela tinha uma luta muito forte para que os adolescentes não se envolvessem na prostituição, nessa questão do dia a dia. E eu criei uma lei dando poderes para os conselhos para que possa atuar muito mais forte, para que tenha acesso a qualquer boate, a qualquer evento público, para fiscalizar. E foi criado o nome da juíza, né? Então é uma coisa que nós estamos muito satisfeitos, as pessoas que trabalham com isso estão muito satisfeitas. Nós estamos contribuindo para evitar que uma pessoa de menor esteja numa festa, esteja num ambiente não propício a ela. E criamos o nome Maria Tapajós,
São coisas importantes para nós. E entre todas as propostas que o senhor apresentou e que viraram projetos de lei, por qual delas o senhor gostaria de ser lembrado, deputado? Eu acredito que pelo bullying na escola, né? Porque desde estudante, sempre a gente conviveu com isso e a gente percebe que existe brincadeira exagerada e muitos alunos sofrem muito com isso. O senhor foi vítima de bullying? Muito, deputado? muito. Nós somos originados do Seringal, né? Chegamos na cidade como seringueiro e tivemos muita dificuldade. Então aquilo criava um problema muito sério. Só que a gente saiu, mas tem muitas pessoas que não conseguem sair. A pessoa abandona a escola, a pessoa deixa de estudar. Então aquilo para mim é uma coisa muito importante e que eu faço tudo para que seja cumprido. Nós não podemos pegar uma criança e por qualquer razão criar problema para ela estudar, porque o estudo é tudo. Nós que viemos de família pobre, temos de ter estudo primeiro, depois o resto corre atrás. É claro que essa pergunta eu deveria fazer para um professor que está atuando em sala de aula, mas o senhor acha, vou fazer ao senhor que é autor da lei, o senhor acha que hoje em dia o bullying ele é mais grave, é mais intenso nas escolas do que antigamente, na sua época, na nossa época, né, deputado? Nós temos quase a mesma idade, né? É muito mais grave hoje. Naquele tempo, as brincadeiras não eram tão fortes, era mais saudável. Hoje, com internet, com telefone, com fotos, é muito mais grave. Concordo. Então, a pessoa, em qualquer uma situação, todo mundo fica sabendo muito rápido, não é? Isso é muito, muito ruim para o aluno. Muitos alunos têm abandonado a escola por uma situação qualquer, a pessoa tira uma foto, joga na internet, no WhatsApp. Então, isso aí eu tenho acompanhado e temos divulgado, mas graças a Deus nossa lei tem sido bem divulgada nas escolas. Nós temos inclusive casos no Brasil, não é o caso do Acre, graças a Deus, mas de pessoas que tentam inclusive suicídio, né? Graças ao bullying que sofrem nas escolas com o uso das redes sociais. Deputado, vamos falar um pouquinho da Assembleia Legislativa? Eu quero lhe perguntar, a imprensa sempre faz muitas críticas em relação à qualidade do conjunto de deputados, não obstante a capacidade de alguns, a experiência de alguns, mas no conjunto a Assembleia é sempre muito mal avaliada. O senhor concorda com isso? O senhor acha que a Assembleia está vivendo um momento bom? Na verdade, as críticas das pessoas não dá para entender. Os deputados que são eleitos primeiro pelo voto já são os escolhidos, mas lá na Assembleia não tem ninguém de graça. Todos os deputados lá, eles têm alguma vantagem muito grande, seja de estudo, seja de trabalho social, alguma coisa de muito importante eles fizeram para chegar lá. Alguns têm muito dinheiro, não, deputado? Não, essa questão de dinheiro, que se tornou uma praga na política brasileira, é verdade. É um problema, sim, mas ele pode ter o dinheiro que ele tiver, se ele não tiver um nome, se ele não tiver um trabalho, seja na área jurídica, seja na área de repórter, seja onde for, na área de educação, ele não se elege, só que o dinheiro não se elege. Então, os deputados que estão lá, eles têm qualidade, muitas, cada um à sua maneira. Um é ligado à área rural, outro é ligado à escola, outro é ligado ao comércio, mas eles têm um trabalho. Eu já fiz de tudo na vida, todos os trabalhos que você imaginar, e nunca me deparei com um trabalho tão difícil como a política. A gente não tem, você vai dormir e acorda e você não tem mais tempo de nada, é vendo, é respondendo, é telefonema. Eu tenho 2 telefones, toca dia e noite, e a gente precisa atender, eu atendo sempre todos os telefonemas. E os deputados são preparados. Se você pegar o currículo dos deputados, independente disso, todos têm um currículo muito bom, todos. Agora, fora isso, são muito trabalhadores, são decididos, são pessoas de ideias novas, são empreendedores. Então, a sociedade, ela faz uma crítica que eu vejo como uma injustiça. Quer que as pessoas vejam o deputado? Não, porque a pessoa é importante ou porque a pessoa é rica, eles pensam logo isso. E não é verdade. Muitas vezes você tem que contar o dinheiro para chegar no final do mês, senão não chega. E um exemplo é que quem perde a eleição geralmente vai para a falência. Se fosse bom, quando o cara perdesse, ele estaria bem, né? Como um empresário. A nossa legislatura nos orgulha muito. Hoje as pessoas criticaram, mas nunca teve tanto trabalho, nunca teve tantas reuniões e comissões, nunca tivemos tanto no interior, mais de 200 viagens de deputados no interior do Acre, nas zonas mais isoladas. E te digo mesmo, é difícil chegar lá e é difícil se destacar entre os deputados, porque todos têm muita qualidade. E nós da mesa, tudo que nós fazemos é para que os deputados possam mostrar seu trabalho. Então, como eu falei ontem,
nós, quando nos elegemos, qual é a primeira obrigação? Deixar o deputado trabalhar, independente de situação ou posição. E isso nós temos feito, e temos reconhecimento deles. E o resultado é muito forte. Então a população ela não tem essa ideia que deputado é vida boa, não, porque não é não. Deputado, ao contrário do antecessor, o deputado presidente da Assembleia Legislativa, Ney Amorim, o pessoal já está me dizendo aqui que acabou o nosso tempo, infelizmente, o papo está bom. Mas eu ainda vou fazer essa última pergunta. Ao contrário do Elson Santiago, o deputado Ney Amorim tem uma atuação que é mais evidente nos meios de comunicação. Talvez isso seja decorrente do estilo de cada um. O Santiago foi um presidente mais reservado, o Ney é um sujeito mais eloquente, que quer mostrar, faz de tudo para mostrar mais o trabalho da Assembleia Legislativa. O senhor, como é que está a relação do senhor com o Ney Amorim e do Ney Amorim com os deputados, sobretudo os de oposição? Primeiro, sobre o Elson, um grande amigo, né? Uma pessoa de um coração muito grande, muito bom. E tem uma grande qualidade também, viu, deputado? Ele é corintiano, que nem eu. Nem eu também. Essa é a maior qualidade, né? Então, a gente só tem de lembrar o Elson. O Ney, ele é um político que nasceu na política, né? Uma pessoa que nasceu na política. O Ney, ele trabalha muito mais do que aparece, inclusive, porque nós temos muito trabalho intenso dentro da Assembleia. Eu já conhecia ele, como eu falei em outras vezes, da legislação passada, porque ele apoiava o nosso trabalho e era uma pessoa de palavra, a gente podia confiar. E agora ele me surpreendeu muito mais com a capacidade administrativa de resolução dos problemas. Então o Ney está de parabéns em todo sentido. A nossa relação com o deputado de oposição é uma coisa de respeito e quase perfeita, eu diria. Os principais deputados de oposição, como Eliane, como o menino de Sena lá, o Gerlin Diniz, que são uma posição mais forte, mas nos respeitam muito na mesa. E nós respeitamos muito, muito eles. E nós não temos nada a dizer da oposição. Eles fazem o papel deles, nós fazemos o nosso, a situação faz o seu. Mas dentro da Assembleia, para a mesa, todos têm o mesmo direito, todos têm as mesmas condições para trabalhar. E só posso dizer que agradecer os deputados de oposição pelo que ele tem feito, por ter mostrado os problemas e pelo respeito que ele tem tido com a mesa, comigo e com o Ney, muito grande. E nós só queremos o bem deles, queremos o bem da Assembleia e vamos trabalhar ainda mais para que isso aconteça. Tá certo. Deputado Manuel Moraes, muitíssimo obrigado pela sua vinda e parabéns aí pelo 5º ano que o senhor é escolhido o deputado mais atuante da Assembleia. Eu que te agradeço, Aquivaldo. E nessa questão da escolha, como eu falei, são dados, os dados internos da Assembleia. Então, eu procuro fazer meu trabalho. Só que quando aparece o final do ano eu estou bem e tenho de divulgar também. Né? Então, é sinal de que está trabalhando bastante, né? E com trabalhando certeza. bem. Obrigado, viu, deputado? Satisfação o senhor ter vindo conosco aqui no Bom Dia Rio Branco. Obrigado também ao Zé Maria Cacau, assessor aqui do deputado que está conosco, está presente. Obrigado ao Fred, nosso coordenador de estúdio, ao Neto lá na engenharia. O Michael Jackson chegou hoje, a partir de hoje vai reforçar a nossa equipe aqui todos os dias no Bom Dia de Rio Branco. Amanhã ainda sou eu. Amanhã, quinta-feira, estarei de volta, se Deus permitir. Na sexta-feira já será o Antônio Muniz. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.